Bem, eu vou fazer o resumo de um filme chamado Os Corajosos, de Alex Kendrick. Bem, o filme começa com um pai negro chamado Nathan, que tem o seu carro roubado, porém, ele sai correndo atrás do carro, ele pula dentro da janela do carro e o bandido que estava assaltando o carro dele faz de tudo para poder tirar ele do carro. Só que ele insiste em continuar lá até que chega a polícia. E a polícia ajuda eles e o bandido acaba fugindo. Aí, um diálogo legal que tem nessa primeira parte é o quê? Cara, porque na verdade chega uma outra pessoa lá que ajuda ele, se não me engano a polícia também chega nesse momento. Tô lá, mas não tenho certeza porque faz um tempinho já que eu vi. Aproveitando aqui, eu vi esse filme no Cine Pipoca da minha escola, que juntou alguns alunos junto ao diretor e a gente viu esse filme lá. Como é uma escola adventista, é, eu acabei. É um filme relacionado com Deus. E muita gente pode não gostar desse estilo de filme, porém eu em si gosto. Por quê? Eu acho que é um filme que traz ensinamentos pra gente. Eu acho que os melhores filmes são esses, que a gente consegue aprender com eles. Mas voltando à história, uma moça lá pergunta pro Nathan por que ele fez isso sendo que era só um carro. Ele arriscou a vida dele pelo causa de um carro. Só que a realidade é que não era só o carro. É que o filho dele estava na parte de trás do carro dele. Por isso ele se arrisca tanto. E os policiais, né, encontram ele e ajudam ele para os primeiros socorros e tudo mais. Aí eles. Aí o Nathan, que é o pai negro, fala para os policiais: eu não esperava conhecer vocês assim, eu esperava conhecer vocês só na segunda. Aí, basicamente, é mostrando que ele iria se inscrever como um militar. Bem, agora para falar bastante coisa meio assim, que não tem muita importância, assim, e eu vou pular direto para uma parte do filme, que é quando eles estão procurando alguns bandidos, né, traficantes no caso, e esses traficantes, eles se dividem. Tem quatro personagens principais, que no caso seriam o Adam, que é o principal da história, o Shane, o David e o Nathan. Nisso aí, depois que eles pegam os bandidos e tudo mais, entra na parte mais importante do filme. Que esse é um filme que não tem tanta parte relevante assim, mas eles mostram algumas coisas importantes. Bem, uma das partes mais importantes do filme é quando a gente é apresentado ao Javier, que é basicamente um pai de família que acabou de ser demitido. E o que, que ele faz? Ele vai procurar emprego e essa parte é interessantíssima do filme, porque o Adam, ele tá precisando de ajuda. E um dos amigos do Adam, que eu não lembro exatamente qual que era, ele fala que vai chamar um amigo dele, que é um Javier, que é um amigo dele. Porém, não era o mesmo Javier que foi apresentado a gente há pouco tempo. E esse Javier aí, o que, que ele faz? Ele vai atrás de procurar emprego dele. E ele vai lá numa construção que tinha que chegar muito rápido, porque senão ele já iria perder o emprego e tudo mais. E basicamente quando ele chega, ele não. Os caras lá que precisam, que ele tinha sido chamado, não precisam mais dele. Então ele vai voltando pra casa muito estranho e ele fala assim: Deus, por favor, me ajuda, porque eu preciso de um emprego e eu não sei o que eu faço. E nisso, o Adam, que é um dos personagens principais da história, ele fala assim: Javier, vem cá que você não tinha sido chamado e tudo mais. Só que não era o mesmo Javier que ele tava procurando. E o Javier começa a se esforçar pra caramba, né? Que é um dos personagens principais do filme. E quando ele chega em casa, ele fala com a esposa dele isso, e ele fica muito agradecido a Deus. E uma parte legal que isso mostra é o quê? Que Deus sempre vai tomar providência. Se você acredita nele, você foi demitido de um emprego e tudo mais, não tem problema, porque você acredita nele. Deus vai dar um jeito, basta você acreditar nele e persistir naquilo. Mas voltando ao filme, o Javier começa a trabalhar com o Adam e alguns dias depois,
o amigo que tinha recomendado o Javier pro Adam fala assim, cara, desculpa aí, o Javier não vai conseguir ir por causa que ele acabou se machucando. Só que ele fala, ué, mas o Javier tá lá na minha casa trabalhando no duro e tudo mais, dando o máximo. Ué. Aí o amigo dele fala, cara, não, o Javier tá no hospital. Aí ele pede, descreve esse Javier aí pra mim. Ah, ele é meio gordinho, baixo, relativamente baixo e tudo mais. Ele fala, cara, o Javier que eu tinha falado pra você, ele era magro e alto. Ele fala assim, ué, então eu chamei alguém totalmente aleatório lá. Ele fala, ah, tudo bem, vamos continuar, né? Agora que ele já tá lá trabalhando e tudo mais, ele acaba, na verdade, ele acaba ficando desconfiado, e ele acaba voltando rápido lá, mas viu que não dá nada e começa a confiar no cara. E durante uma das conversas, ele acaba recomendando um emprego pro Javier, que ele conhecia uma fábrica de tecidos lá. Ele falou, cara, se você quiser, eu posso te arrumar um emprego em tempo integral, lá na fábrica de tecidos que eu conheço aí. Ele falou assim, cara, é ótimo, eu quero muito. Só que acontece uma coisa muito triste, porém um dos principais acontecimentos do filme, que é o quê? A filha do Adam, que ele tinha dois filhos. Um que ele não se dava muito bem, e a outra, que era a Emily, uma garotinha pequenininha de 9 anos, se eu não me engano. Ela acaba se envolvendo em um acidente e acaba falecendo. E nisso, o Adam, o que ele faz? Ele procura ajuda, ele fica muito triste. E nisso ele fala, cara... E nisso ele encontra, se não me engano era um pastor, um psicólogo, não tenho certeza. E ele fala, cara, você perdeu algo. Só que você vai querer fazer o quê? Vai querer ficar se remoendo pelo tempo que você não ficou com ela, ou ficar alegre pelo tempo que você esteve com ela. E aproveitar o tempo que lhe resta com seu filho e tudo mais. E nisso ele fala, eu quero aproveitar o tempo que eu quero agradecer ao tempo que eu tive com ela. E nisso ele vai pra um campo lá que alguns dias antes a Emily tinha falado. Vamos dançar, papai? E tudo mais, que ela ia fazer uma apresentação pra escola. E nisso ele termina a dança, porque naquele dia ele não tinha dançado com ela. E aí ele vai lá e termina a dança e tudo mais. E nisso. Aí a Emily, ele vai lá, termina a dança. E nisso ele vai atrás e escreve uma resolução. Que é basicamente um documento aonde falava o quê? Que ele ia ser um pai exemplar para seu filho, ia ser um líder espiritual na sua família e tudo mais. E nisso ele se reúne com seus amigos, que no caso era o Shane, o David, o Nathan e o Javier. Nisso ele fala, gente, ele entrega o papel pra todo mundo, né, e fala, ó, eu vou assinar isso aqui. E eu quero que vocês sejam testemunhas de que eu tô assinando isso, que eu vou cumprir isso até o fim. E nisso ele também fala, eu não quero obrigar vocês a assinar nem nada. Eu, Adam, irei assinar isso. E essa resolução. E nisso eles falam, cara, eu acho que eu também vou assinar. Aí mostra o Nathan, o Javier, voltando pra casa, né, e falando com as suas esposas e tudo mais. E a esposa do Nathan, que é o negro lá e tudo mais, fala assim, não dá pra vocês só simplesmente assinar isso aqui, sem nada e tudo mais. Pra algo tão importante assim, tem que ter uma cerimônia e tudo mais, com testemunhas, algo formal. E nisso ele aceita e acaba tendo realmente a cerimônia. E nisso a gente acaba se aprofundando também na vida do David. Que ele basicamente ele tinha engravidado uma líder de torcida, porém ele nunca assumiu a filha nem nada.
nessa resolução, nesse sentido aí, ele se sente obrigado a falar com a pessoa que ele engravidou e tudo mais, assumir a sua filha e tudo, mas assim, e ser uma pessoa certa. E nisso eles fazem uma cerimônia e tudo mais. Eles assinam a resolução e todo mundo tem uma cópia dela pendurada na sua casa. E agora a gente vai apresentar dois eventos muito importantes do filme, que são as duas partes principais do filme. E a primeira que é apresentada a gente é o Javier. Ele é apresentado a um teste em uma onde ele trabalhava, que inclusive foi o Adam que recomendou, né, mostrou a ele aquele lugar. E lá, o chefe dele chega assim: cara, a gente tá precisando de um novo gerente. E o Javier já fica tudo muito feliz e tudo mais. Só que ele fala o quê? Ó, a gente precisa de um novo gerente, porém, próximo relatório que você fizer, vai ter 17 tratados, algo do tipo assim, não tenho certeza o que era exatamente. Só que precisa você escreva lá que só teria 16. É isso. E o Javier fala assim: eu preciso pensar, cara. Ele volta pra casa, conversa com a esposa e tudo, mas a esposa até fala: Javier, ó, quem sabe isso até faça parte do trabalho, você vai ter que mentir às vezes. Só que o Javier se sente muito mal com isso, ele não quer mentir. Então ele fala assim: ó, eu não vou mentir. Então, se amanhã eu aparecer aqui desempregado e tudo mais, tudo bem. A gente vai ter que procurar, mas vida que segue. Se Deus quiser, ele vai me abençoar e tudo mais. E o Javier chega no dia seguinte falando o quê? Cara, pro chefe dele, no caso: eu não posso mentir assim. E tudo mais, ele fala isso. E o chefe dele pergunta: você tá me falando isso mesmo sabendo que isso pode te custar o seu emprego? Ele fala: cara, sim, tô falando isso porque eu sei que pode me custar o meu emprego, tudo mais. E essa é uma atitude que mostra até que os mínimos pecados da gente. Aí, né, o chefe dele fala, aí o Javier, né, ele respondeu ao chefe dele: sim, tô fazendo isso porque eu sei, tudo mais. E acontece que o chefe dele fala: parabéns, cara. Você é a sexta pessoa, e de todas as pessoas que a gente estava entrevistando, você era uma das últimas opções. Mas você foi o único que foi leal o suficiente com a gente. E não mentiu nem nada. A gente precisa de você assim. E ele acaba se tornando gerente daquela empresa, mesmo sabendo que vai ter muito mais trabalho, mas isso é o de menos, já que o salário dele iria aumentar, né? Ele vai lá, né, fala com a esposa dele toda preocupada, né? Que às vezes mulher é assim mesmo. A gente fala qualquer coisa, a gente avisa o negócio lá, a gente vai falar com ela, nem quer saber. Varra, meu pai tá zoando. Meu pai com a minha mãe. Tô só brincando, tá? Pelo amor de Deus. Aí, né, nem quer saber direito. E já tira a conclusão, mas no final era. Ela tava preocupada com ele ser demitido, tava tentando consolar ele, sendo que não tinha nada pra ser consolado. E ele acaba dando a notícia, ela fica super feliz e tudo mais. E aí, a gente tem o caso de um dos amigos, se eu não me engano, o Shane, um dos amigos do Adam, que basicamente eles estavam aprendendo muita maconha. Muitas drogas e tudo mais, maconha, cocaína, essas coisas assim. Eles estavam apreendendo muito essas drogas. Porém, o, o Shane, ele tava pegando uma parte delas pra ele e revendendo, porque ele tava precisando de um dinheiro a mais no mês, porque não tava dando. E o Adam, ele acaba descobrindo isso, e o Shane é preso, tem todo um discurso lá falando lá que o Shane falando pro Adam: cara, você não vai fazer isso comigo, você também faria isso se você estivesse na minha situação. Mas o Adam fala: não, cara, eu nunca faria isso. E aí o Shane é preso, e é algo que mostra que não vale a pena você cometer alguns crimes por às vezes R$ 1.000 a mais no final do mês. Então,
acontece algumas coisas lá, tipo, o Shane, ele falando pro Adam assim, cara, eu cometi um erro, mas eu peço pra você que você venha cuidar do meu filho. Lá e tudo mais. E acontece algumas coisas lá, eles começam a conversar, tudo mais. Mostra um pouquinho bem simples da vida deles, que eles realmente estão cumprindo o que eles tinham falado lá na resolução. Mostra o Adam falando que ia correr com o filho dele, porque no início do filme ele fala, cara, pro filho dele, né? Não, eu não vou correr com você porque eu já não tô mais nessa idade e tudo mais. Mas no final ele acaba correndo. E assim, né, a gente direcionar pro final do filme, onde é o Adam fazendo um discurso lá, né, sobre a resolução e tudo mais. Bem, eu vou dar aqui umas coisas que eu achei, falar aqui algumas coisas que eu achei sobre esse filme, que é um filme, primeiramente, é um filme que ensina muito a pais como serem pais melhores e ensinar filhos como serem bons pais no futuro. Porque mostra lá que não adianta. O Nathan, por exemplo, ele não tinha um pai. O pai dele tinha abandonado ele e tudo mais. Ele ficava muito irritado com isso, né? Tanto é que no final do filme ele acaba aceitando isso, perdoa o pai dele. E deseja que o pai dele tenha se convertido a Deus no final. E que ele encontre o pai dele no céu. Mas isso mostra que não basta apenas a gente ser melhor que os nossos pais. A gente tem que ser o melhor possível para os nossos filhos. Mostra o quê? Que a gente tem que ser o melhor possível para os nossos filhos. A gente tem que ser um líder espiritual na nossa casa. A gente tem que ser pessoas muito... brincar mais com os nossos filhos, interagir mais com eles, falar mais com eles. Fazer coisas que eles venham lembrar a gente, para que eles lembrem que a gente foi um bom pai com eles e no futuro eles vão ser pais bons, cara, pros filhos deles também, pros nossos netos, no caso. E acho que é algo que mostra isso e é muito bom, porque é apresentado no filme que crianças que os pais normalmente ignoram, que abandonam, que não interagem muito com os filhos, tem muito mais chance de se tornarem criminosos no futuro. Então isso mostra o quão importante é o trabalho de um pai na vida de uma criança. Não basta apenas ter uma mãe que criou o filho e tudo mais. É importante também ter um pai lá presente, na vida do filho e tudo mais. E isso é algo que realmente mostra, né, nas nossas vidas, né? Porque também aborda um pouco no filme que as famílias estão se distorcendo cada vez mais. Coisas tão... Família, às vezes, não é realmente um pai, uma mãe, um filho. Às vezes, uma pessoa, duas pessoas e um cachorro já é uma família, já é considerado uma família. Eu acho que nisso daí eu talvez possa estar confundindo com a pregação do pastor da minha igreja. É bem provável que eu possa estar juntando os dois. É provável. Mas também é algo importante, tá no sentido do filme, então eu vou falar aqui mesmo. Mas se você tiver a oportunidade de ver, veja. Não vai achando que vai ser tipo, um filme de ação e tudo mais. Não é. É um filme que você tem que pegar o significado, aprender com o filme. Mas, bem, foi esse o resumo do filme Os Corajosos. Foi isso e... valeu.